Saudações filosóficas, vamos neste vídeo continuar a ler e a interpretar as cartas a Lucílio do nosso amigo Séneca. E a carta a que hoje prestaremos a nossa atenção é a número 55. Logo na abertura dessa carta, Séneca fala do cansaço que sentiu após um passeio de liteira e acrescenta que também cansa andar às costas dos outros e talvez até mais do que andar a pé, precisamente porque isso é antinatural. Portanto, aquilo que é feito contra a natureza acaba por trazer sempre algum incómodo. Em seguida, Séneca vai falar sobre a vida de luxo e escreve o seguinte: a vida de luxo roubou-nos as forças e o que antes não fazíamos por falta de vontade, hoje não o fazemos por carência de energia. Isto é uma outra maneira de dizer que nós deixamos de ser capazes de fazer aquilo que por muito tempo nos recusamos a fazer. Portanto, não deixa de ser um apelo a que desenvolvamos as nossas faculdades, as nossas capacidades, os nossos dons, os nossos talentos, um apelo a que nos exercitemos no sentido de melhorar, no sentido de nos tornarmos melhores pessoas, e enfim, não deixa de ser também uma crítica a uma vida que busca apenas o prazer, um prazer inconsequente e, portanto, sem qualquer preocupação com o desenvolvimento pessoal. Mas depois, Séneca, depois desta afirmação, vai justificar o passeio que fez e diz então o seguinte: no meu caso, porém, senti a necessidade de dar algum movimento ao corpo, ou para expulsar a expectoração que porventura tivesse na garganta, ou se por qualquer outro motivo a respiração me era difícil, para tentar aliviá-la com as sacudidelas da liteira que sinto ter-me feito bem. Portanto, aquele passeio, afinal, foi benéfico para a saúde de Séneca, embora tenha sido antinatural. E Séneca continua dizendo: e por isso mesmo fui prolongando um passeio que a própria paisagem tornava convidativo. Esse passeio decorreu algures entre Cumas e a vila de Servílio Vátia. Mais abaixo, Séneca diz que, segundo era o seu hábito, ia procurando ao redor alguma coisa que suscitasse qualquer meditação proveitosa. Os filósofos têm muito esta tendência, talvez esta mania, procurar, através da experiência, qualquer coisa que lhes suscite uma reflexão e que lhes permita obter, enfim, um elemento qualquer de natureza intelectual ou prática que acrescente alguma coisa de valor às suas vidas. E Séneca tem a mesma atitude, e enquanto estava à procura de alguma coisa que suscitasse a sua meditação, acabou por dar com os olhos na vila que em tempos foi propriedade de Vátia. Vátia parece que terá sido um antigo pretor, podre de rico, e então ele foi viver para aquela propriedade até uma velhice extrema, e tanto bastou para ser considerado um homem feliz. Portanto, no fundo, Vátia era conhecido precisamente por ter evitado certos perigos políticos, certas intrigas sociais, e daí que muitos dissessem: ó Vátia, só tu é que sabes viver. Séneca discorda desta ideia. Ele acha que Vátia não vivia bem. Vátia, no fundo, apenas se escondia bem. Vátia não sabia propriamente como viver, sabia sim como se esconder. E Séneca distingue o lazer que pode ser fruído pelo sábio da mera ociosidade ou da indolência que será típica dos cobardes, daqueles que fogem às situações sociais por medo, por receio de que lhes aconteça algum problema, e, portanto, querem evitar toda a problemática associada à vida
em comum e, portanto, isso acaba por ser muito mais expressão de cobardia do que propriamente de sabedoria. E Sêneca escreve o seguinte: um homem que evita a vida pública e a vida social, que se vê afastado devido ao fracasso das suas ambições, que se sente incapaz de ver outros bem-sucedidos onde ele falhou, que se oculta aterrorizado como um animal medroso e frágil, um tal homem não está vivendo para si próprio. Está assim, o que é muitíssimo pior, vivendo para o estômago, para a indolência, para a libertinagem. E Sêneca acrescenta uma ideia bastante sugestiva. Ele diz: deixar de viver para os outros não significa automaticamente que vivamos para nós mesmos. Portanto, o facto das pessoas procurarem um isolamento, procurarem, enfim, uma solidão que as defenda da vida social, não é sinónimo de sabedoria, nem significa que a pessoa esteja a viver para si mesma. Significa apenas que ela não quer viver para os outros. No fundo, não basta estar sozinho para alcançar a sabedoria, é preciso também que a pessoa saiba conviver consigo mesma, e isso, claro, exige disciplina interior e não propriamente comportamentos de fuga, comportamentos em que a pessoa evita a vida social. Em seguida, Sêneca vai descrever muito en passant a vila de Vátia, dirá que havia ali grutas artificiais, um riacho que atravessava um bosque de plátanos, fala também da proximidade de uma localidade chamada Baias, mas Sêneca vai ressaltar e vai colocar em evidência um aspecto extremamente importante. É um aspecto que, no fundo, é recorrente nas suas cartas, a ideia de que nenhum lugar garante a tranquilidade. Então escreve o seguinte: no que concerne à tranquilidade do espírito, é de pouca monta a escolha do local. A alma é que confere a cada coisa o seu valor respectivo. Portanto, se uma pessoa tiver problemas de caráter mental, psicológico, financeiro, existencial, seja lá o que for, ela, ao deslocar-se para outro sítio, não vai deixar de ter os problemas. Numa outra carta, Sêneca diz a Lucílio: deves mudar de alma, não de clima. Portanto, a simples deslocação para um outro ponto do planeta não fará com que a pessoa, enfim, se veja livre dos seus problemas. Digamos que uma alma perturbada leva a sua perturbação para qualquer sítio e, portanto, o trabalho tem de ser interior. Não podemos estar à espera que seja o clima, que seja a região, que seja o ambiente a suprimir a nossa negatividade. A supressão dessa negatividade é um trabalho de cada qual e, portanto, é um trabalho que exige disciplina, exige, no fundo, enfim, uma postura autónoma perante si mesmo e não, enfim, uma atitude passiva relativamente à natureza e às circunstâncias. Bom, em seguida, então, Sêneca, ainda orientado por esta ideia, diz: não há, portanto, qualquer razão para pensares que o facto de não viveres na Campânia te impede de gozar uma serena vida interior. Portanto, o sábio pode gozar uma serena vida interior em qualquer ponto do planeta e talvez em qualquer ponto do universo, desde que, obviamente, haja condições para que as funções vitais se mantenham, como é evidente. Depois disto, Sêneca vai fazer uma reflexão sobre a amizade, uma reflexão que coloca a amizade, enfim, num plano espiritual, e apresenta esta ideia que até pode ser um pouco contraintuitiva. Este supremo prazer da amizade nunca o podemos gozar tanto como quando estamos ausentes. A maior parte das pessoas dirá que, no fundo, para que a amizade se mantenha e se solidifique, é necessário que as pessoas se encontrem, é necessário que os envolvidos, enfim, contactem fisicamente, estejam em presença uns dos outros. Sêneca acha que não é bem assim e diz: quando nos vemos habitualmente tornamo-nos embutados. Falamos, passeamos, sentamo-nos juntos com frequência, de modo que
recolhido cada um a sua casa, deixamos de pensar nos amigos com quem acabamos de estar. Portanto, o facto das pessoas se encontrarem com frequência faz com que depois não reflitam sobre a amizade e, portanto, a amizade acaba por depois não ter a possibilidade de se sustentar, de se manter. Obviamente que uma amizade superficial provavelmente precisa disso, mas uma amizade profunda não precisa desse encontro frequente e até esse encontro poderá ser prejudicial. No fundo, o que Sêneca nos quer dizer é que nós, se vemos com frequência os nossos amigos, acabamos por depois não dar o mesmo valor à amizade. No fundo, a ausência, sim, essa obriga à reflexão, obriga a uma renovação interior da amizade, o que significa que a amizade é aqui encarada quase sob um ponto de vista espiritual. De resto, Sêneca vai escrever o seguinte: é dentro da alma que temos os amigos. E a alma nunca se separa de nós. Dentro da alma está sempre presente quem ela queira e quando o queira. Além disso, portanto, Sêneca lembra-nos que mesmo vivendo perto, os amigos passam grande parte do tempo separados por causa dos afazeres, porque cada um tem a sua vida, no fundo. E, portanto, um verdadeiro amigo acaba por ser aquele que vive na mente, vive na alma. A carta termina de uma forma até bastante calorosa. Sêneca diz que no momento em que escreve sente que Lucílio está tão próximo que quase lhe podia falar diretamente, e então diz o seguinte: estou a ver-te diante de mim, Lucílio amigo, estou mesmo a ouvir a tua voz, estou de tal modo perto de ti que já não sei bem se te vou escrever uma carta ou apenas um recado para enviar à tua casa. Bom, estamos perante uma carta que, apesar de breve, apresenta 3 ensinamentos fundamentais. Primeiro, aquele que não vive para os outros não vive necessariamente para si mesmo. Segundo ensinamento, a verdadeira tranquilidade não depende do lugar, mas sim da disposição interior. Terceiro ensinamento, um verdadeiro amigo é aquele que vive na alma ou na mente. Ou seja, no fundo, a amizade, quando é encarada sob um ponto de vista espiritual, é mais forte do que a distância física. Bom, e foi a reflexão de hoje. Ficamos por aqui. Ponham like, partilhem o vídeo, subscrevam o canal, deixem também os vossos comentários se acharem oportuno e até à próxima.